Bom, galera, vamos bater um papo hoje sobre a química do café. Nessa nossa série, a Química das Coisas, uma revisão fascinante, eu coloquei no meu Instagram, que é Prof. Michel Química, né, @Prof. Michel Química, para que vocês escolhessem se vocês preferiam a química do chocolate ou a química do café. E a química do café levou com 70%. Então, hoje nós vamos comentar sobre a química do café. E tem mais, eu tenho um prazer assim, imenso de dizer que o professor Pedro Renó, professor do canal Parabólica, vai estar aqui com a gente falando também um pouco da história do café. Então, ó, você não vai perder de jeito nenhum, vai assistir até o final, que hoje é um ótimo dia para você aprender química e um ótimo dia para você aprender história do Brasil. Então, ó, bora, aproveita, se não está inscrito, você se inscreve, bota o seu like, que é muito importante a gente levar essa educação de qualidade, gente, para o Brasil que está tão necessitado. Mas, bora trabalhar? Bora aprender mais sobre o café? Bora! Eu, inclusive, estou tomando aqui o meu, ó, caneca personalizada do Café com Química, né? Então, ó, depois vamos fazer um sorteio por aqui para que eu possa enviar para alguns ganhadores essa caneca aqui lindona do Café com Química. Mas vamos lá, vamos ao que interessa? Não sei se vocês sabem, mas o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Aí você pensa, pô, beleza, segunda bebida mais consumida no mundo e a primeira? Gente, a primeira, claro, é água. Então, a primeira é água, a segunda é o café. O café é uma commodity que fez uma diferença importantíssima não só para o Brasil e ainda faz para vários países, como por exemplo o Vietnã, que é o segundo produtor de café, né? Então o café é uma commodity importantíssima e às vezes a gente ouve esse termo commodity, a gente não sabe bem o que é. Vamos lá, commodity de uma forma muito simples. Commodity antigamente era mercadoria, mas hoje a gente pensa que commodity vai ser algo que é pouco industrializado, pouco ou quase nada industrializado, é uma espécie, é uma coisa que é produzida em grande quantidade e que pode ser estocada sem se deteriorar com facilidade. Existem vários exemplos de commodities, né? São coisas altamente comercializáveis, como petróleo, como ouro, como café, como a soja. O Brasil, grande exportador de soja também. Então, isso é uma commodity. Então, como a gente vê, né? Você pode estocar sem essa perda de qualidade, sem muito problema. Cara, eu não sei se todo mundo tá ligado, mas eu disse aqui, já soltei, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. E para a gente entender um pouco sobre essa história do café, Brasil, café, café, Brasil, qual é a relação que há entre isso aí, eu queria convidar o professor Pedro Renó para aparecer aqui e abrilhantar esse nosso vídeo. Pedro, chega aí, vamos lá, chega, vem entrando aí e manda, dá teu show aí, dá teu show. Fala, professor Michel, fala, gente. Professor Pedro aqui, Pedro Renó. Bom, falar um pouquinho da história do café para vocês aqui no Brasil. O café ele foi introduzido como atividade econômica no Brasil ainda no século XVIII. Na verdade, na primeira metade do século XVIII, 1726, por ali, quando o Brasil passou a pegar mudas, né, exploradores brasileiros, entrando na Guiana Francesa, logo acima do território brasileiro, mudas de café e trazendo para as lavouras aqui durante o período colonial. Vamos lembrar que esse período é o período do ouro, o século XVIII é o século da mineração e já na primeira metade do século XVIII estava bombando, né? Era esse boom do ouro. Então o café ele veio entrando de forma tímida no Brasil, ele foi utilizado primeiro para uso doméstico, nem comercialização necessariamente, era utilizado em pequenas propriedades e até mesmo em grandes propriedades, mas você tinha lá aquele pedacinho de lavoura de café que era justamente para os donos da fazenda, para eles poderem degustar, né, para eles poderem tomar o seu cafezinho. Só que com o declínio do ouro, já chegando no final do século XVIII, o Brasil precisava de uma nova atividade econômica, precisava dessa nova atividade econômica. E como o café ele tinha se adequado muito bem às terras coloniais, às terras brasileiras, o café passou a ser utilizado também para o mercado, inicialmente para o mercado interno e depois para o mercado externo. Basicamente o que o Brasil tinha já no final do século XVIII, já com a queda do ouro. Então o que a gente tem nesse processo?
principalmente o cultivo do café na região do Vale do Paraíba do Sul, que vai pegar a região sul do Rio de Janeiro e também a São Paulo, mas tem pedaços ainda que você pega ali, inclusive de Minas Gerais, onde o café era cultivado em terrenos mais acidentados, ainda inicialmente para o mercado interno, mas a partir do momento que precisa, que o Brasil tem essa necessidade, a colônia tem a necessidade de exportar, que é justamente por conta de crise financeira, o café passa a ser exportado também. E aí é um café de boa qualidade que o Brasil consegue cultivar, que o Brasil consegue produzir, ele passa a ser exportado. E ao longo do século XIX a gente vê esse crescimento. É aquela questão, já teve cana-de-açúcar, já teve ouro, ainda tinha, mas em menor escala, e o café começa a ser muito mais explorado, inicialmente no Vale do Paraíba, com a utilização de mão de obra escrava, de escravizados africanos. E aí você vem toda uma questão de tentar levar o café, expandir as lavouras cafeeiras para o que a gente chama de Oeste Paulista, que é a região atual de Ribeirão Preto, e na verdade inicia ali por Franca, vai chegando até Ribeirão Preto, e esse café passa a ser cultivado ali também, onde se vai ter um solo muito melhor, inclusive. E ali é onde começa a chegar a mão de obra de imigrantes, né, principalmente italianos e alemães, que estavam fugindo de guerras, guerras de unificação na segunda metade do século XIX, tanto na Itália quanto na Alemanha, a partir de 1870, 1871, até um pouco antes. E começa a cultivar o café no que eles vão chamar de terra rossa, né, que seria os italianos, né, que é a terra avermelhada. E isso é muito interessante porque aí o café cresceu, ele se torna o principal produto, a elite agrária cafeeira, seja ela escravista ou com os imigrantes, ela é a mais forte, essa aristocracia rural mais forte na segunda metade do século XIX no Brasil, interferindo na política, inclusive, tendo participação no golpe da República, de alguma forma, porque tiraram apoio ao imperador Dom Pedro II com o fim da escravidão, e eles queriam indenização, principalmente os escravistas, essa elite cafeeira escravista. E quando chega no século XX, o café brasileiro é o suprassumo, né? O café brasileiro, ele na verdade está sendo exportado muito para a França, está sendo muito exportado para a Inglaterra e também para os Estados Unidos. Só que aí ele entra em crise por conta da crise de 1929, logicamente, mas antes da crise de 1929, ele já entra em crise em 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele é um dos responsáveis pela entrada do Brasil na Primeira Guerra, ainda com uma participação mais tímida, porque navios carregando café, mercantes cafeeiros brasileiros, foram naufragados por submarinos alemães chegando na França, certo? E o Brasil teve um prejuízo e exigiu, inclusive, da Alemanha, inclusive no Tratado de Versalhes, que fosse paga a indenização ao Brasil. E aí, com a crise de 29, com a crise que abalou o mundo inteiro, também o café caiu de produção. Então essa é um pouco da história do café aí para vocês. Vocês viram, né? Professor Pedro Renault sempre com essa simplicidade, com essa eloquência, com essa quantidade de conhecimento maravilhoso. Agora o que é que a gente vai fazer? Entendemos um pouco da história do café aqui no Brasil. Eu vou levar vocês aqui para a cozinha daqui de casa para a gente preparar um café e para que a gente possa ver os processos de separação de misturas que estão ali envolvidos. Então, ó, mais uma vez, bora invadir aqui a minha cozinha, vem! Bom, galera, agora vamos preparar o nosso café e eu estou aqui na cozinha para que a gente possa fazer isso. Então, ó, vamos ver quais são as partes importantes, quais são os processos que a gente vai usar, que tem muita coisa bacana para a gente analisar. Primeiro, eu vou usar aqui uma caneca, eu vou usar aqui, como vocês podem ver, uma xícara, como vocês quiserem chamar, aqui do Café com Química, bonita, ó. Então, vamos pegar, colocar aqui, vamos ter um funil. O funil ele vai ser o suporte para o filtro, para o papel de filtro, para essa membrana porosa. Lembrem que o processo de filtração é um processo de separação de misturas de sólido e líquido. E eu vou pôr aqui de forma direta, vou pegar aqui o meu café. Esse café ele já é em pó, já é o café moído. Vou colocar aqui 2 medidas, tá bom, né? Apenas uma xícara, tranquilo. Eu vou colocar agora a água que eu já havia colocado para ferver, tá? Não precisa chegar
a temperatura de fervura. Tem gente que diz que ali na temperatura de 85 graus, 80 graus, o café fica ainda melhor, que 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, é uma temperatura muito alta para que você possa extrair as melhores qualidades do café. Mas vamos lá e vou colocar aqui, ó. E vai começar, vocês podem ver aqui por cima também, o processo de filtração. Agora, gente, é importante que vocês percebam que quando a gente coloca a água, uma parte do café se solubiliza na água. Então eu tenho uma parte que é hidrofílica, afinidade pela água, e eu tenho uma parte que é hidrofóbica, que não se dissolve. Essa parte que se dissolve na água vai passar pelo filtro e vai ficar aqui na xícara. Então a gente pode dizer que a parte que passa é o filtrado. A parte que fica é o resíduo. A gente vai ter aqui o que sobrou do pó de café, né? Na verdade, a parte que não se dissolveu na água. Então, aqui embaixo, ó, nós vamos passar a ter uma solução. Aqui nós já terminamos, basicamente, ó. Vocês podem ver. Eu vou colocar aqui na pia e nós temos aqui a nossa solução, que seria o nosso café maravilhoso. Percebam que ao longo do processo houve dissolução parcial. A gente chama essa dissolução parcial de dissolução fracionada. Houve a dissolução de apenas uma parte. A gente também costuma muito dizer que houve um processo de extração. Então, ó, quando você coloca a água, ela extrai a parte que é solúvel, passa pelo filtro e do filtro vai ficar apenas a parte sólida. Aquela parte que não se dissolveu é o resíduo, é aquilo que a gente não quer, que fica ali retido no filtro. Uma coisa interessante é que muitas pessoas tomam o café com um pouco de açúcar, às vezes com um adoçante, mas quando a gente coloca açúcar, eu vejo muito isso acontecer, isso é bacana. Você pega aqui o açúcar, coloca aqui, aí você vê a pessoa mexendo, e muita gente acha que quando está mexendo ali, quando você está fazendo esse movimento, você está aumentando a quantidade que você consegue dissolver, quando na verdade não é isso. Gente, ao agitarmos, o que nós vamos conseguir é aumentar a velocidade de dissolução. Eu dissolvo mais rápido, mas a quantidade não muda. Se eu podia dissolver 50 gramas, eu vou continuar dissolvendo 50 gramas, mas eu vou dissolver mais rápido. Não esqueçam, esse processo de preparação do café é muito cobrado em prova, já caiu diversas vezes. Então, põe a água. O que é que a água faz? Ela extrai. Quando a água está quente, como as moléculas estão mais agitadas, elas se chocam com mais velocidade, então eu consigo extrair com mais facilidade. Então você coloca água quente, ela extrai ali as substâncias que são solúveis, passam. O café, ele transforma-se em uma solução, uma mistura homogênea. A parte que não era solúvel, que não dissolveu na água, ficou no filtro, eu tenho lá o resíduo. Sabe o que é que eu quero agora? Que a gente passe para ver algumas substâncias químicas e que a gente possa fazer algumas análises bacanas aí sobre o café. Bora olhar aqui. E continuando aqui tomando meu café, vamos ver uma outra coisa, gente, que eu acho que é importante. Aqui no final a gente vê substâncias químicas que estão presentes dentro do café. Vocês sabem que o café, ele é colhido, depois ele passa por um processo de secagem, onde ele vai perder a água, né? O nome está dizendo tudo, ele vai passar pela secagem. Depois eu vou fazer uma ventilação ali para tirar as cascas, palha, alguma coisa que esteja misturada. Depois eu vou passar por um processo de torra. É a torra que causa e que dá todas as características do café. E eu tenho várias possibilidades de torra, né? Várias possibilidades de fazer uma queima de forma diferente. E aí você tem os vários tipos de café, os vários grãos que acabam tendo características diferentes. É a torra que faz com que várias substâncias se alterem e nós possamos gerar substâncias novas com esses aromas característicos, o amargor, às vezes um pouco mais caramelizado, às vezes um pouco mais adocicado. Então tem várias substâncias que são possíveis de aparecer ali. O que é que eu coloquei aqui, ó? Vamos começar com a substância que, claro, se a gente ler, a gente já sabe de onde vem. Você olha, ácido cafeico, aqui. Pô, ácido cafeico vai vir de onde? Claramente que é do café. Tem no café. Gente, o ácido cafeico, ele é um polifenol.
Fenol é quando eu tenho hidroxila, como vocês estão vendo aqui, e essa hidroxila, ela está ligada ao anel aromático. A gente diz que é um polifenol quando eu tenho mais de uma hidroxila naquele mesmo anel aromático. Então eu tenho ali um polifenol. Isso aqui é um ácido carboxílico, vocês estão vendo aqui, ó, COOH, mostrando que é um ácido carboxílico. Mas não esqueçam, a função fenol, ela já é uma função ácida. Então aqui eu tenho um polifenol e eu ainda tenho a função ácido carboxílico. No caso, é o ácido cafeico. Outra substância que está lá, que é chamado de ácido clorogênico. Eu queria que vocês soubessem que pode aparecer uma coisa desse tipo, ele pode perguntar algumas coisas aqui dentro, mas esse ácido clorogênico, gente, ele é um antioxidante. E aí vamos lembrar rapidinho o que é um antioxidante. Um antioxidante é uma substância que impede a oxidação de alguma coisa. Se ele impede a oxidação, é porque ele se oxida no lugar daquela substância protegida. Então vamos pensar que ele funciona mais ou menos como se fosse lá o metal de sacrifício. Ele se oxida para proteger algo, para proteger alguma molécula da oxidação. Então a gente sabe que um antioxidante, ele deve apresentar um elevado potencial de oxidação. Potencial é capacidade de sofrer oxidação, porque ele se oxida para não deixar que outra espécie se oxide. Então esse ácido clorogênico presente no café, ele funciona como antioxidante. Agora vocês querem ver uma coisa super legal? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas bem aqui, ó, eu tenho um éster, COO. E aí, se vocês olharem para cá, vocês vão ver, ó, olhem essa estrutura aqui. E percebam que essa estrutura que está bem aqui é exatamente o ácido cafeico. Só que aí você vê que COOH aqui, ó, você teve uma substituição, tá certo? Onde a hidroxila desse ácido foi substituída por isso aqui tudo, ó. Eu tirei a hidroxila e coloquei isso no lugar da hidroxila. Então houve uma substituição. Isso é o que a gente chama de reação de esterificação. Você pegou o ácido cafeico com um álcool e você deu origem a esse ácido clorogênico que está bem aqui. Vocês podem ver que aqui na ponta, ó, CO2H, na verdade é COOH, abrindo a estrutura. Então eu tenho um éster que é feito a partir do ácido cafeico. E aí quando a gente vai para a prova do Enem, muitas vezes ele dá uma substância e a outra e ele pede qual é a terceira. A terceira espécie aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho o éster bem aqui. Eu vou pegar, isso daqui é o ácido cafeico, ó. Só que vai entrar o OH e o OH foi substituído por essa parte. Então, se eu pegar aqui meu hexágono, eu vou repetir igual, tá aqui o hexágono. Aqui eu vou colocar, ó, essa linha pontilhada quer dizer que a espécie está atrás. Uma cunha cheia quer dizer que a espécie está na frente. Aqui é o CO2H. Aqui eu vou ter o OH. Aqui eu tenho, ó, o OH. Aqui eu tenho, aí você vai olhar, pô, Michel, o que é que tu tem aí? Você percebe que a hidroxila foi substituída por essa espécie. Então aqui eu tinha um H. E esse H reage com a hidroxila do ácido, ó. Aqui, ó. Opa, não consegui, mas vou levando, ó. Reage com a hidroxila desse ácido. Aqui, ó, OH com esse H e forma a água. E aí eles se ligam, formando o éster na reação mais importante da química orgânica. Então, é uma revisão aqui de esterificação usando os compostos que estão dentro do café. É bacana, é tranquilo. Bora pra frente? Eu quero que a gente chegue em outras espécies. Olha que nome, no mínimo, exótico. Olha que porra é essa? Furilmetanotiol. Michel, pra que você colocou isso daí? Gente, eu queria chamar a atenção de vocês. Furano. Furano é essa espécie que está bem aqui, ó. Essa primeira espécie. Deixa eu riscar aqui bonitão. Essa espécie aqui é o furano. Então, se eu quisesse só o furano, deixa eu tirar o risco, deixar aqui livre dessa parada. Se eu quiser só o furano, eu tenho oxigênio. Aí aqui, ó, eu tenho uma dupla, eu tenho uma dupla e eu tenho o oxigênio. Isso é o furano. Agora, vocês estão vendo esse nome tiol? Se vocês olharem, isso é um enxofre e esse enxofre,
ele está no lugar de um oxigênio. O oxigênio seria mais comum, que seria um álcool terminado em ol. Se vocês ouvirem tio, tio é quando eu tiro um oxigênio e eu boto um enxofre no lugar, quando eu tenho um enxofre no lugar do oxigênio. Então eu tenho a função tio. Então isso daqui seria o tiol. Por que met? Porque aqui tem um carbono. Então metano, tiol. Então daí a explicação o que é o tiol, de onde é que aparece esse tio. Querem ver uma coisa? Se você pegar o H2SO4, isso aqui é o ácido sulfúrico. Se eu tirar um oxigênio e botar um enxofre no lugar, fazendo o H2S2O3, isso é o ácido tiosulfúrico. Tirei um O e botei um S. Tranquilo? E quem é a espécie mais conhecida do café? Claro que a espécie mais conhecida do café, para vocês terem ideia, aqui nessa xícara do café com química que eu coloquei até aqui atrás, ó, é essa primeira que é a cafeína. A cafeína, ela é um estimulante, ela é da classe dos alcaloides, assim como nicotina, cocaína, heroína, entre outras espécies, codeína, tá? O que caracteriza essa classe dos alcaloides? Muitas vezes nós temos uma amina cíclica, ou seja, um anel que tem um nitrogênio ali, uma amina. Então eu tenho uma amina cíclica caracterizando aí esse conjunto dos alcaloides, mas são substâncias alcalinas, né? Oriundas muitas vezes de espécies vegetais. Então você pega a cafeína que vem do café, você pega a nicotina que vem lá do tabaco, você pega a cocaína que vem da papoula. Então você tem essas espécies e em comum vocês vão perceber a presença aqui, ó, de amina cíclica. Nitrogênio aqui, olhe só onde é que ele está, esse rapaz, no meio do ciclo, formando um heterociclo, que é quando eu tenho um ciclo heterogêneo. Vocês têm aqui, ó, olha aqui, olhem esse daqui. Então na cocaína, na nicotina, na cafeína, vocês veem que essas espécies alcaloides, eles terminam em ina. Claro que nem tudo que termina em ina vai ser um alcaloide, mas a gente já tem essa noção. Então essas são características e são substâncias químicas que estão presentes dentro do café. Só voltando aí para o furilmetanotiol, essa substância é uma das substâncias responsáveis pelo amargor do café, por aquele sabor amargo. Mas, cara, são mais de 1.500 espécies aí dentro do café. Eu separei só algumas aqui importantes para que vocês pudessem ter uma noção de como há uma complexidade química dentro de uma bebida tão famosa, tão conhecida, que já é usada há muito tempo. Acredita-se, tá? Que começou ali a ser usada na Etiópia, depois foi para a Arábia, depois foi para o Egito. Então nós temos um movimento do café pelo mundo, uma coisa espetacular. E aqui a gente conseguiu fazer um panorama breve da parte química e um pouco da parte histórica do café. Um beijo imenso para vocês, eu vejo vocês em outro vídeo, deixa os comentários para vocês verem se vocês gostaram e algum vídeo que vocês queiram mais na frente. Beijo para todo mundo,